Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao episódio número 14 do PodPés Oficial. Esse podcast dedicado a você, colega médico, para te trazer bons insights, boas provocações sobre medicina e empreendedorismo, consultório particular, carreira médica, posicionamento médico no digital, branding, marca. E vocês não estão preparados para a nossa convidada de hoje. É isso aí, galera. Vocês estão preparados? Eu vou apresentá-la, eu vou introduzi-la para vocês. E nós teremos a honra, a oportunidade de ouvir a trajetória dessa médica, autoridade no digital e empresária, que construiu um verdadeiro império no digital, no nicho de obesidade e emagrecimento. Eu estou aqui com a doutora Cláudia Benevides, médica nutróloga, título de especialista em nutrologia pela ABRAM, a nossa Associação Brasileira de Nutrologia, também palestrante, ainda consegue manter uma excelente performance em publicações científicas, isso é admirável, é autora de diversos trabalhos científicos em congressos e revistas médicas nacionais e internacionais. Então, essa história de que o médico que está no digital, ele se afasta da academia, a Cláudia desconstruiu esse mito. Hoje tem uma grande influência no cenário de saúde nas redes sociais. Há pouco a gente estava começando. A Cláudia tem 1.200.000 seguidores hoje no Instagram, quase 1.300.000. E além disso, tem um trabalho focado no digital na área da saúde feminina, com um dos maiores projetos de emagrecimento feminino após os 50 anos aqui no Brasil, com foco em mulheres na pré e na pós-menopausa, que é o programa Saudável Sem Neura. Uau, que currículo! Cláudia, seja muito bem-vinda ao PodPés. Ô, amiga, muito obrigada. Eu fico honrada de receber um convite de estar aqui com você e falar um pouco da minha história, do meu trabalho, do desenvolvimento na carreira médica, incentivar e motivar e inspirar colegas médicos para que possam crescer nas suas carreiras também. Porque no final, quando a gente está na área de saúde, quando a gente é médico, todo mundo tem a mesma missão e tem o mesmo propósito, que é ajudar mais vidas. Então, quanto mais a gente cresce, se especializa e tem mais sucesso e ganha melhor, significa que a gente tem muito mais vidas transformadas através do nosso trabalho. Uau, é verdade, Cláudia, que bacana, para mim uma honra. E já que você falou, poder inspirar colegas médicos a crescer, a se destacarem na carreira, vamos começar contando um pouquinho para o pessoal a sua trajetória, porque antes de ser a autoridade que você é no digital, a gente é médico, a gente fez aquela faculdade, aquela ralação. Como é que foi, Cláudia, assim, a sua trajetória ali, desde o momento que você se formou como médica até quem você é hoje, o posicionamento que você tem? Sim, eu sou médica formada lá no Pará. Eu sou paraense, sou aluna da Faculdade Federal lá do Pará e vim para São Paulo com o objetivo de fazer a especialização. E uma coisa muito engraçada, porque a minha vida e a minha vontade quando eu vim para São Paulo era fazer cirurgia e fazer cirurgia plástica. Olha! E o trabalho, o caminho foi me colocando em outras direções. Eu comecei a trabalhar num pronto-socorro, no PS, mas eu comecei a apaixonar pela clínica. Caramba. E, ao mesmo tempo, pela gestão. Então, eu entrei no pronto-socorro e rapidamente virei chefe do plantão. Já fui convidada, quando eu fiz a CLS, para ser instrutora de ACLS. Eu, até hoje, sou instrutora de ACLS. Caramba. No Dante Pazanese, que é um instituto grande de cardiologia aqui no Brasil. Sim. E em São Paulo. E comecei a apaixonar pela clínica. E falei, cara, a clínica é legal, né? A gente consegue, através de uma colheita de história, anamnese, entender o que está acontecendo. Muito investigativa. Eu comecei a gostar muito disso. E acabei ficando na clínica e crescendo na gestão. Porque eu fui plantonista do PS, rapidamente virei chefe do plantão, depois coordenadora do plantão. E fui tendo a necessidade de melhorar a formação na parte de gestão e fiz MBA em gestão de saúde também. Você tem também, faltou nesse currículo, MBA em gestão de saúde, galera. Cheguei a ser diretora do hospital, de uma grande rede hospitalar no ABC, que Caramba. Hoje migrando ali, eu peguei uma fase de migração, de compra de um convênio que chamava Medial para a Amil, mas eu fui executiva na Amil, sendo gerente, diretora clínica do hospital, do maior hospital que eles tinham na região do ABC.
E saí totalmente da cirurgia e fui me dedicando à clínica e à questão da medicina de urgência, à gestão e me apaixonando por isso. E até que muito rapidamente eu virei executiva, gerente, diretora do hospital. Eu tinha por volta de 27, 28 anos. Nossa, muito jovem Muito ainda, jovem. com funções que carregavam em si uma responsabilidade muito grande. Então, e aí vem um grande ponto de virada na minha carreira médica. Porque eu tinha muito sucesso. Olha, então, eu saí da cirurgia, fui para a clínica do que eu queria, clínica com gestão, e estava muito bem, muito sucesso. Só que eu acredito hoje, olhando para trás na minha história, que eu tinha um cargo com uma responsabilidade muito grande em que eu não tinha maturidade emocional ainda para aguentar. Olha, por que você achava isso, Cláudia? Porque hoje eu olho para minha história, o que aconteceu? Eu, ao mesmo tempo, fiz especializações, fiz MBA, cresci na carreira, casei, tive o meu primeiro filho, que é o João, que hoje está com 14, então o João tinha por volta de 1 ano e meio, mais ou menos. Então, tudo muito novo, muita coisa para fazer. Muito sucesso em muitas áreas, mas eu descuidei totalmente da minha saúde. Eu começava a comer todo dia por recompensa, chegava do trabalho, e a parte emocional, eu mereço, e aí é pizza, e muito happy hour com o pessoal do hospital, das diversas áreas, que todo mundo estava na mesma carga de trabalho, de estresse. E rapidamente eu saí de um corpo da juventude, que pesava 60 quilos, 55 quilos ali quando eu saí da faculdade, juntando a sobrecarga de peso que eu ganhei na gravidez e me vi com 100 quilos. Nossa. Até que eu tive um dia, fui trabalhar, normal, era diretora lá no hospital, comecei a sentir uma dor abdominal, passei no PS, a gente sabe como é, né? A gente é médico, passa no PS, vai lá, tem um colega que faz o diagnóstico, falou, ops, tem uma coisa errada aqui, vamos fazer a tomografia. Enfim, eu tava com uma apendicite. A princípio, muito simples, né? A gente sabe, apendicite, diagnosticou rápido, opera num dia, sai de alta no outro, até aí normal. Só que quando eu fiz a tomografia, já começa que eu já tinha a obesidade, eu estava com síndrome metabólica, apesar de negar, mas eu estava, porque eu tinha resistência à insulina, tinha dislipidemia e hipertensão já. Tudo medicado, junto com a obesidade. E quando eu fiz... combo, aquele combo, né? E quando eu fiz a tomografia, eu estava com esteatose grau 3. E aí foi o primeiro impacto que eu tive, que Quantos a colega anos médica... Tinha 29 anos. 29 anos. E aí a colega médica lá da tomografia, ela falou, Cláudia, você tem 29 anos e teu fígado está completamente estragado. Alguma coisa você fez de muito errado aqui. E aí foi o primeiro impacto que eu tive. Eu já fui para a sala de cirurgia já com esse impacto. E aí lá na cirurgia eu tive pico hipertensivo, distúrbio eletrolítico e fui para UTI. Nossa, não foi uma cirurgia de apendicite lisa. Não. Foi uma apendicectomia lisa. Exatamente, por conta da sobrecarga inflamatória, que a gente sabe que não conversa bem, né? Não metaboliza bem medicamentos, antibióticos, anticoagulantes e tudo mais. E aí, quando eu acordei na UTI, eu pensei, cara, eu sempre falo, desculpa a palavra, mas é isso mesmo, para poder ver o impacto, que eu pensei, que merda que eu tô fazendo da minha vida. Eu tenho sucesso por um lado, mas eu tenho um filho que tem 1 ano e pouco, começou a falar meu nome. Olha como que tá a minha saúde. Eu não sou referência para ninguém, porque eu sou chefe do hospital. E qual é o exemplo que eu tô dando para as pessoas que trabalham aqui dentro? Qual é a história que meu filho vai ter para contar? Se eu tivesse morrido aqui, meu filho não ia saber quem era a mãe, ia ser criada por outra mulher. Eu brinco, o Alex sabe disso, que eu falo, e o Alex daqui a alguns anos vai estar casado com o outro, meu filho vai estar sendo criado por outro. Nossa. Então aquilo, sabe quando foi uma virada de chave? E ali, quando eu estava na UTI, eu tomei a decisão de que eu ia começar cuidando da minha saúde e emagrecer, e tive essa reflexão que eu estava numa posição que era muito para mim naquele momento, de carga emocional. E veja, não era capacidade técnica, porque eu jamais teria chegado nessa posição numa empresa grande se eu não tivesse a capacidade técnica e o estudo. Só que eu falei, não é isso para minha vida agora. Isso não é para mim nesse momento. E aí eu tomei a decisão de emagrecer primeiro e que eu ia sair, ia pedir demissão do hospital e ia montar alguma coisa, que eu já tinha a cabeça empreendedora. Então eu disse, alguma coisa eu vou fazer, porque eu já... Para mim, assim, pô, eu cuido desse hospital enorme. Eu dou conta. 700 cirurgias eletivas, 700 Nossa.
de urgência, mais de 25 mil atendimentos de pronto-socorro, 300 e tantos médicos que estavam abaixo de mim. Eu falei, então eu dou conta de empreender, que se eu já dou conta de gerir tudo isso. E aí levou mais ou menos 1 ano e meio nesse processo em que eu emagreci. Eu já tinha feito, nessa minha formação de clínica, eu já tinha feito uma pós de nutrologia, que era um assunto que eu já gostava, e eu falei, cara, mas eu não estou sendo nutróloga nem de mim mesma. Voltei, refiz a pós, estágio, carga horária, voltei a estudar, voltei a ser residente, vamos dizer assim, num formato diferente, porque eu fiz estágio, né? Mas, no fim, a carga horária tem que ser igual. Então, eu consegui fazer uma negociação no hospital para que eu tivesse esse espaço dessa transição de carreira. Eu tinha uma confiança muito grande dos meus chefes até então. E aí, levou mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos para eu emagreci mais de 30 quilos, comecei a trabalhar na nutrologia, porque eu já tinha uma primeira formação, eu só não tinha o título ainda, mas eu já tinha a formação e a experiência. O que eu fiz foi completar a carga horária, tirar o título e virar nutróloga de fato. Uau. Nesse período. E aí comecei a trabalhar tanto no consultório de nutrologia, pedi demissão do hospital e montei uma clínica multiespecialidade. Meu Deus do céu, vocês pegaram, gente? E é nessa velocidade mesmo que a Cláudia avança. Olha só, você falou rápido, mas assim, você perdeu 30 quilos. Sim. Eu queria só abrir um parênteses nisso. Não é fácil perder peso Não. e nem muito menos 30 quilos em 1 ano e meio, que foi o 1 ano e período. meio. Uhum. Cláudia, o que é que você fez nesse período que te ajudou, né? Porque além dos hábitos, é foco, é determinação, é disciplina junto para você ser consistente ali nas mudanças. Eu falo, daí nasceu inclusive a metodologia de emagrecimento que eu aplico hoje nas minhas alunas de ensino e de sequência de passos, porque ela começou pelo motivo. Qual era o meu motivo? Eu não queria meu filho sendo criado por outra mulher, e eu queria que meu filho me reconhecesse e soubesse quem era a mãe dele. Então foi um motivo muito forte. Então eu lembrava disso todos os dias. Então, eu lembrava o porquê que eu estava fazendo isso. E em relação à estratégia de emagrecimento, eu também tinha Eu falei, cara, eu tenho o conhecimento, eu estou fazendo a pós-graduação aqui de novo pela 2ª vez. E eu fiz 2 vezes a mesma pós-graduação. 2 vezes, né? Isso, estou fazendo a pós-graduação de novo aqui. E eu tenho que descobrir um jeito de emagrecer, porque a gente tem esse número, que ele é bem famoso, que 95% a 96% das dietas falham a longo prazo. Depois de 2 anos a pessoa volta a ganhar peso. Até a cirurgia bariátrica. Esses dias eu vi um estudo da USP que mostrou que 92% das pessoas que fazem bariátrica têm reganho de pelo menos 20% do peso em 2 anos. Então, a gente sabe que é muito desafiador a questão do emagrecimento, da restrição. E eu tinha muito isso dentro de mim, que eu também não queria emagrecer com restrição, porque eu já sabia que não ia dar certo a longo prazo. Então, eu comecei a entender como é que a gente podia fazer um meio termo nisso. Emagrecer sem precisar abrir mão de tudo que gosta, sem entrar numa cetogênica, num jejum intermitente, um low carb sem prazo para terminar. E aí eu entendi que... Eu mesma entendi com meus estudos que ciclar as estratégias alimentares, que eu não gosto nem de chamar de dieta, porque dieta traz um peso, um estigma muito grande. É verdade. Então, hoje eu chamo muito estratégia alimentar. Legal. Porque são estratégias mesmo. Então, durante um período, eu vou fazer um período de jejum intermitente, mas eu não vou fazer isso pelo resto da vida. Daí, eu fico de boa um tempo e alterno com uma alimentação restringindo mais o carboidrato. E assim a gente vai alternando. E eu fui aplicando isso em mim. E isso fez ser fácil, não ser tão difícil, fazer a tal da dieta, que hoje eu chamo de estratégia alimentar. E eu tinha um motivo muito forte. Então, cada vez que eu pensava que eu ia desistir, eu pensava no meu filho, na minha história e nos meus porquês, o que eu queria para frente. Porque eu queria ter energia, queria ter cognição, queria ter disposição, aumento de performance, de produtividade. Porque eu não pedi demissão. Porque a gente médico é assim, a gente não pede, a gente não tem como pedir demissão para fazer uma coisa nova. A gente faz uma pós-graduação trabalhando à noite, dobra plantão, dobra 12 horas e trabalha de domingo a domingo. Porque a gente só larga uma coisa quando a outra está sedimentada. A gente é desse jeito, a gente vai fazendo um processo de migração. Então, eu fiz toda essa mudança na minha vida, continuando trabalhando no hospital, fazendo pós, fazendo estágio, carga horária e tudo mais que eu precisava para chegar onde eu queria. Encaixando. Que era o emagrecimento. E, na verdade, eu nem sabia que eu ia empreender tanto na área da nutrologia. Eu só sabia... Você não tinha essa intenção naquele momento? Não tinha. Eu só sabia que eu queria sair daquela posição que eu estava.
que aquela posição naquele momento não estava me fazendo bem pessoalmente. Uhum. Uau! E você conseguiu emagrecer 30 quilos, você concluiu sua pós-graduação em nutrologia e você montou uma clínica com multiespecialidades. Como é que foi esse começo? Porque esse, Cláudia, é um passo muito desafiador para a maioria dos médicos que querem sair da realidade mais comum de trabalhar em convênios e plantões e ter o próprio consultório, ter a própria clínica. Existem muitos desafios nessa fase, requer muitas habilidades que a gente não teve acesso na faculdade nem na residência. Como que foi esse seu começo? Foi difícil ou já foi facilitado pela vivência do hospital que você tinha? A gestão da clínica para mim foi muito fácil, porque eu saí de 25 mil atendimentos de pronto-socorro para 2.500 consultas por mês ali no fluxo da clínica que eu tinha. Então, para mim, era com o pé nas costas, Nossa. em termos de movimento e de gestão. O grande erro que eu cometi, esse foi um dos maiores erros e aprendizados, foi eu ter essa clínica na minha vida, é que eu fiz uma clínica amarrada com um contrato de convênio. Foi a pior coisa que eu fiz. Então, a primeira clínica era convênio. Por isso que você atendia esse fluxo, né? 2.500 consultas por mês, era muita consulta. Era um fluxo de convênio, era uma clínica multiespecialidade, com 5 salas e vários especialistas ao mesmo tempo. Acho que eu cheguei a ter 15 médicos trabalhando com a gente lá. E o fluxo era 100% do convênio. Com 2.500 consultas, olhando só para consulta. É consulta pra caramba. É consulta pra caramba, gente. Porém, recebendo de 100 a 120 por hora. Por cada consulta. Deus. Num agendamento de 4 a 5 pacientes por hora, que era a exigência ou o contrato com convênio. Convênio impunha isso. Você tinha que atender 4 a 5. O fluxo era do convênio, não era meu. A agenda era do convênio. Meu Deus. Eu não tinha possibilidade de fazer marketing para crescer a clínica e não poderia credenciar outro convênio e nem fazer atendimento particular. Meu Deus. Então, e nem colocar placa sequer na porta da clínica. Então, imagina, ao mesmo tempo que foi muito legal, foi um baita empreendimento, mas eu fiz uma negociação muito errada, extremamente limitada, ao ponto que eu, mesmo atendendo lá, estava ganhando 20 e tantos reais por consulta, e todo mundo que atendia lá ganhava menos do que isso, porque ainda tinha que me pagar o aluguel da sala. Nossa. Cláudia, obrigada por você compartilhar isso aqui com essa visão que você está trazendo de indignação, o reconhecimento de que eu fiz uma coisa muito errada, porque tem muitos médicos que estão exatamente nessa situação agora. Atendendo 4 a 5 pacientes por hora no convênio, se submetendo à regra do convênio e ganhando 20 a 30 reais por consulta. E é uma coisa muito doida, porque talvez alguém que não seja médico ouve esse nosso podcast e fala: ai, nossa, mas vocês são capitalistas. Tá reclamando de barriga cheia. Mas, gente, é uma coisa que é ruim para todo mundo. Eu terminava, aí tudo bem, eu tinha essa clínica, ainda trabalhava em outro convênio muito bom, não vou nem falar o nome, mas era muito bom, mas a remuneração também não era tão diferente disso, e também tinha uma outra clínica que era minha particular, o meu consultório particular mesmo, em que eu só atendia particular. Concomitante a essa clínica? Isso, 3 coisas ao mesmo tempo. Caramba! Continuando a ser instrutora de ACLS, fazendo auditoria de qualidade nos hospitais, mil coisas. Uma pergunta que eu fiquei curiosa agora. Você tinha 2 clínicas robustas, grandes? Não, eu tinha uma clínica robusta, multiespecialidade. Tá. Essa que atendia 2.500 consultas. Eu tinha uma sala de consultório em Moema. Então em outro lugar. Em outro bairro, outro lugar, outra cidade, inclusive. Que a minha clínica eu montei lá em São Caetano. O consultório era aqui em São Paulo. Em São Paulo, em Moema. E o atender no ambulatório do convênio era em Santo André e São Bernardo. Na rede própria do convênio. Na rede própria do convênio, isso. Perfeito. Cláudia, o que foi que te levou a querer ter um outro lugar, uma outra experiência só para o teu consultório particular? O que foi que te levou naquele momento a tomar essa decisão de fazer o teu consultório particular num lugar diferente? Era começar a enxergar, primeiro porque eu tinha um contrato super amarrado, então eu não podia fazer o consultório particular naquele lugar que eu tinha feito contrato com a clínica, porque eu não podia atender nem outro convênio. Na tua própria clínica, você não podia atender seu consultório particular. Não podia. Não podia fazer marketing para dizer que eu tinha um atendimento naquela clínica, porque 100% do fluxo do atendimento tinha que ser o que era direcionado para o convênio. Então, era uma clínica para particular
credenciada do convênio, mas para atender exclusivamente a demanda do convênio. Entendi. Entendeu? Com as regras do convênio, com o sistema do convênio, com o prontuário ritmo digital do convênio, todo o sistema do convênio. Entendi. Entendeu? E aí eu tinha essa necessidade de crescer no consultório particular. E o que me angustiava, Marília, que é o que eu tô falando, que quem olha de fora acha que é um absurdo quando o médico... Muita gente, né? Mas pô, médico particular e não sei o quê, e não atende convênio. Porque o convênio tem todas essas regras. E quando você, de certa forma, é obrigado a atender 4 pacientes, 5 pacientes por hora, gente, é um paciente a cada 15, 12 minutos. Eu terminava o dia numa angústia, numa sensação, será que eu não estou deixando de olhar um exame de alguém adequadamente? Com medo de engolir mosca. Eu estava com medo de estar fazendo mal para aquelas pessoas ao invés de estar fazendo bem. Nossa. Porque em 15 minutos, como é Isso que eu é lia forte, exame, hein? como é que eu prescrevia, como é que eu via a história? Eu atendia, eu chegava e pegava o paciente na porta, já ia colocando na balança, já ia passando fita métrica, ia conversando e não sei o quê, senta 5 minutos, né? Então, é um negócio, eu terminava mal, muito mal o dia. Consultório cheio. Então, em todos os lugares eu tinha consultório cheio. Onde eu tinha o maior grau de conforto era no consultório particular, porque no consultório particular eu dizia, eu só atendo particular, eu atendo no tempo que eu quiser, eu ponho a agenda do jeito que eu quiser. Então, isso fez eu, no particular, dizer, aqui eu consigo atender sem pressa, dar o atendimento que eu acredito que o paciente merece e eu, como profissional, mereço também, porque eu não estudei para não conseguir aplicar o que eu estudei numa consulta de 12 minutos. Uau. Porque a gente não consegue. Não consegue. Cara, eu quero agradecer a você, Cláudia, por estar trazendo assim, sem lentes, sem papas na língua, a realidade nua e crua. Isso é ruim para o paciente, inclusive, porque ele não está seguro, ele tem uma falsa sensação de segurança ou uma falsa sensação de ganho financeiro quando ele usa uma consulta do convênio onde ele leva 2, 3 meses para conseguir ser atendido, porque essa era a realidade da minha clínica em tempo de espera. Do outro convênio que eu atendia no ambulatório deles, o meu era 3 meses de espera e não tinha vaga porque eles não agendavam mais do que 3 meses para frente. Nossa. E aí, toda vez que eu chegava, tinha gente na porta pedindo encaixe de consulta. Você ainda passava por essa pressão. Sim. Meu Deus do céu. De atender, de ter que atender, e De encaixar. De encaixar e de abrir horário extra para ir atender sábado de manhã, sábado à tarde, no ambulatório, porque estava acumulando e é aquela história. Ai, tá reclamando, tá tendo reclamação, o coordenador vem e te fala, ai, mas a tua agenda não tá dando conta. O paciente agenda a primeira consulta ainda e não tem a consegue agendar o cobrança do retorno. convênio. Exatamente, tem toda aquela cobrança. E não é bom para o paciente, porque ele também não está sendo submetido a uma boa consulta quando ele espera 3 meses para uma consulta em que ele tem uma história grande para contar e ele nem consegue contar a história. E a realidade que a gente tem é muito médico hoje que não levanta a cabeça para olhar para o paciente. Nesse convênio que eu atendia, olha só que louco, no ambulatório que eu atendia tinha um endócrino na minha sala do lado, que era um ambulatório que a gente fazia especificamente de emagrecimento, era só emagrecimento. Então, o foco era emagrecimento. A paciente quer consulta de emagrecimento, a consulta era só de emagrecimento. Uhum. O endócrino que atendia na sala do lado, ele não pesava o paciente. Na primeira consulta, você compra a sua balança e você já vem pesado e você vem medido. Porque não dava tempo. Na Devia cabeça ser para dele, economizar tempo. Exatamente. Eu ainda recebia, porque para mim era um absurdo eu não pesar e não ver o peso, né? Até porque quando a gente trabalha com emagrecimento, a gente sabe que o que o paciente refere e o que a gente vê, às vezes tem uma desconexão, né? Sim, sim. E aí eu já recebia na porta e já ia levando para a balança, mas o meu colega do lado não. Ele falava, não, primeira consulta eu já digo para a pessoa comprar a balança parcelado lá nas Casas Bahia, 12 vezes de R$12. Meu Deus. E eu não peso. A gente tá rindo aqui, Uhum. mas é trágica essa realidade. Sim, e que é o ruim pior pra todo mundo. é a realidade. E é ruim para todo mundo. É ruim para o paciente, que é usuário desse convênio, nessas condições, para o médico, que sacrifica a qualidade da consulta para se encaixar nas regras do convênio. Meu Deus, Cláudia. Quando você estava lá no seu consultório particular,
que era outra experiência. Como que você se sentia? Você contou muito a sua sensação atendendo ali convênio naquela pressão de 12 a 15 minutos. E na hora que você tinha a vivência ali do consultório com mais tempo, para você como médica, qual era o sentimento, a sensação? Aí era um sentimento que sim, eu tô no lugar certo, fazendo o que é certo. Eu tô atendendo o paciente no tempo que ele precisa para eu ouvir a história. Porque na nossa área de emagrecimento, e eu vou falar especialmente para mim, nutróloga, eu sou a última linha de escolha para ele, porque normalmente ele já tentou o cardio, ele já tentou o endócrino do convênio, ele já tentou o clínico geral, o ortopedista, o mundo. Até porque nutrologia, especificamente, até hoje é uma especialidade mais rara. E é uma especialidade que carrega alguns mitos, alguma coisa. Então, a pessoa, quando chegava em mim, ela tinha um histórico para trás de tentativas de emagrecimento, que deve ser parecido com o endócrino também. Sim. Porque também é uma especialidade que também não é tão comum, não é tão frequente, não tem tantos endócrinos assim. E uma característica do próprio paciente que busca emagrecimento, ele vem de múltiplas tentativas. E ele vem picando. Isso. Então, principalmente para ele chegar na decisão de vir para uma consulta particular, que lá em 2015 a minha consulta já era R$500. Então, hoje a gente está em 2024. Então, 2015 sua consulta era R$500. Isso. Eu já posso só pontuar, Uhum. porque um dos maiores desafios que eu vejo em colegas médicos, Cláudia, é precificar a consulta. Uhum. Eu, pelo menos, comecei como endocrinologista formada na USP, cobrando R$150 pela minha consulta. Então, eu não tinha a visão de empreendedorismo, de precificação, de posicionamento, que você já teve o privilégio e a competência, o mérito de ter trilhado uma jornada antes, você já se posicionou. Foi teu primeiro valor de consulta particular, foi 500? Não, foi... Mas já era high ticket, vamos Já dizer. era pra high época, ticket. Era 300. 300, Então, mas a gente está falando de 2015. 2015. Caramba. Então, destacar isso, o médico, exatamente por várias questões, e até se usar o parâmetro do convênio, que muitas vezes paga 30, 40, 50 reais por consulta, ele tem dificuldade de precificar a consulta e de cobrar mais que a média. Uhum. Porque como a maioria dos médicos é, podemos dizer assim, refém de todo esse contexto, dessa ideologia, dessa cultura, todo mundo cobra ali, muitos, 200, 300 reais, e quem vai cobrar um pouquinho mais que isso já se sente, às vezes tem medo de ser excluído, de ser criticado, de ser julgado, mercenário. Tem uma pressão social. Então, você já cobrava R$500 nesse consultório, nesse momento? Nesse momento, eu confesso que foi fácil para mim cobrar, porque foi uma decisão. Não era também, naquela época, e eu tô sendo honesta agora, naquela época não era a minha renda principal. Mas era uma coisa que eu precisava fazer. Eu precisava poder mandar na minha agenda. Uau. Cobrar um valor diferenciado para que valesse o tempo que eu tô com aquele paciente, entendeu? Então, eu comecei com um paciente a cada 30 minutos e depois eu subi o valor da consulta e passei para um agendamento por hora. Por hora. Então, assim, para mim, o consultório é onde eu posso fazer o meu trabalho no tempo correto, do jeito correto, naquilo que eu acho que eu posso ou que eu acredito que eu tenho que entregar para o paciente e aquilo que o paciente merece receber de tempo. Então, ali, e chegou um tempo que o consultório, ele realmente estava lotado todo o tempo, apesar de ter uma consulta já high ticket naquela época, entendeu? Ticket. Cláudia, isso é muito legal que você está trazendo, né? O consultório como esse lugar de liberdade para você entregar uma medicina de qualidade para o paciente. Eu quero só aproveitar e fazer uma pontuação. Tem muitos médicos e até colegas médicos, por exemplo, que criticam o passo que o médico dá ao fazer seu consultório, porque acha que esse é um passo egoísta, que o médico não está pensando nos pacientes do convênio, não está pensando nos pacientes da saúde pública, do SUS, está querendo atender só particular. Mas deixa eu te convidar para essa visão que a Cláudia está trazendo aqui agora. Criar o seu consultório particular é criar a realidade de trabalho para entregar a medicina de qualidade que o paciente merece, o tempo de consulta que ele merece, a atenção que ele merece, a escuta
consulta qualificada do médico que ele merece. E foi isso que te impulsionou a criar, porque como você falou, não era a tua renda principal, nem era dinheiro. Você não, o primeiro passo que você deu não foi motivada pelo dinheiro. Era para entregar a medicina que você acreditava que seu paciente merecia e que você, pelos anos de estudo, merecia também. Sim, Que exatamente. demais. E aí eu fui fazendo essa migração. Até que eu cheguei num ponto que eu falei, não é honesto comigo, não é honesto com o paciente eu continuar ganhando 20 e tantos reais por consulta. E aí eu fechei a clínica. Você fechou essa clínica? Fechei. Fechou o contrato com esse convênio? Acabou tudo. Acabei Nossa. tudo. Fechei a clínica por completo. Fechei, aí atendi durante mais algum tempo no convênio, no ambulatório do convênio. E depois eu mantive o consultório particular, mas aí, porque nesse meio tempo começou a vir a transição do digital. Que o digital, para mim, ele começou também com uma necessidade que eu tinha de compartilhar mais conhecimento. Meu Deus, como eu fico feliz de ouvir isso. Isso. Sabe por quê, Cláudia? O digital é para esse médico que quer servir mais do que os limites de um consultório, naqueles moldes tradicionais, permitem ele servir. Exatamente. Caramba, que ano foi esse que você começou a pensar nisso? 2013, 2014. Você já tinha essa visão Já. nessa época? Eu comecei com um blog. Na época tinha um blog do Google que chamava Blogspot. Que era, sei lá, não sei o quê, doutoraclaudiabenevides.blogspot, né? E aí, pra mim, Legal. era um prazer. Eu chegava em casa e muitas vezes, o Alex está aqui para não me deixar mentir, eu ficava escrevendo artigos para o blog até 2, 3 horas da manhã. Porque Nossa. era a oportunidade que eu tinha ali de compartilhar um pouco mais sobre alimentação. Eu tinha uma pegada muito grande de performance, de melhorar a saúde cerebral também, porque quando você está melhor, você está menos ansioso, você toma decisões melhores, inclusive em relação à atividade física, ao que você vai comer. Porque como eu tinha passado muito por essa história de tomar decisões ruins, de comida por recompensa, porque o meu cérebro estava saturado, eu sempre pensei que a gente precisava melhorar a saúde cerebral para conseguir tomar melhores decisões, inclusive na alimentação. Interessante. E o crescimento e tudo mais. Então, eu senti que a internet, para mim, ela era a hora também que eu podia compartilhar e atingir mais pessoas e escrever artigos, né? E nessa questão de eu já ter um blog, já ter o compartilhamento, em uma das últimas atividades que eu tive quando eu ainda era funcionária no convênio, teve um treinamento de gestão de tempo e na época tinha... Ele ainda existe, que é o Christian Barbosa. É que eu falo que na época ele estava... hoje ele não mora no Brasil, ele mora nos Estados Unidos. Qual o nome dele? Christian Barbosa. Christian Barbosa, autor da Tríade do Tempo. Da Tríade do Tempo. Aquele livro, legal. Exatamente. E aí a gente teve um treinamento com o Christian. E eu já tinha lido a Tríade do Tempo, eu já tinha lido um livro que eu acho que ele nem tem mais publicado, que era só para mulheres, de gestão de tempo. Então, eu já tinha lido o livro dele e ele tinha me ajudado a organizar meu tempo em relação a essas prioridades que eu tinha de transição. Que demais. E quando eu fui nesse treinamento, acho que foi a primeira experiência, a grande experiência que eu tive de network na minha vida. Porque quando eu cheguei lá, eu fui meio reclamando, porque eu já estava saindo da empresa. Falei, pra que eu vou no treinamento? Eu já sei tudo de gestão de tempo. E quando eu cheguei, era o cara do livro que estava dando treinamento. Falei, cara, isso não é por um acaso. Eu disse, agora eu vou fazer um negócio que eu li e que eu nunca apliquei na minha vida, que é network. Caramba! E aí eu levantei minha mão, falei com ele lá, perguntei umas coisas, me apresentei, e nananã. E por sorte ou coincidência, a gente fala que a sorte, as pessoas acham que é muita sorte, mas na verdade a sorte é o encontro da oportunidade com que você está preparada, né? Para aquela oportunidade. Então, naquele momento, ele estava escrevendo um livro que tinha muita interpretação de estudo científico médico. E ele estava escrevendo o livro e tinha que ler muito artigo científico, justamente sobre, como era de produtividade, era justamente sobre performance cerebral, cognição, decisão, influência da alimentação, em memória, e não sei o quê. E ele lembrou de mim e ele me mandou um e-mail. Então, eu fiz lá uma conexão com ele e ele me mandou um e-mail. Cláudia, você lembra de mim? Tipo, como é que eu não vou lembrar? Não acredito. Um e-mail do Christian Barbosa. Isso. Eu fiz um treinamento e tal, e não sei o que, e tomei a liberdade de pedir o teu e-mail, não sei o que, nananã.
E aí falou se eu podia ajudar ele na interpretação, se eu sacava, que é um jeito dele falar, você saca de estudo científico? Porque eu não estou conseguindo interpretar uns estudos assim, assado. Você pode me ajudar para o livro que eu estou escrevendo? Eu disse, óbvio. Meu Deus, Óbvio que que eu posso. oportunidade, que reconhecimento. E aí eu o poder ajudei. do networking. Nossa, e De eu se ajudei. deixar ser vista como você se permitiu ali. Perfeito. E aí eu ajudei. Nesse eu ajudar, ele começou... E eu já tinha o blog. E aí ele começou a ler meu blog. Ele, cara, é sensacional. Isso você não topa começar a dar umas aulas para mim nos meus produtos e nos meus programas e nos meus treinamentos? E aí eu passei a ser uma especialista dele nos treinamentos dele. Que demais. Até que chegou um ponto que ele disse, Cláudia, você tem que criar o teu próprio produto no digital. Você tem que atingir mais pessoas. E ele me deu de presente, em 2017 ele me deu. Na época era uma mentoria de negócios, de gestores, que era 25 mil por ano. Imagina, em 2017, 25 mil. High ticket. Essa mentoria que... Para aquele momento, né? Para aquele momento, e ele me deu de presente. Ele falou, não, vai lá. Ele usou o network dele, que era enorme, obviamente. Falou lá, e você vai lá com o objetivo de encontrar alguém para te ajudar a crescer no digital, para você atingir mais pessoas. Ele falou para mim, você é um diamante bruto. Eu não tenho como te lapidar, mas se você encontrar alguém para te lapidar, você vai crescer e você vai chegar em números que você nem imagina. Gente, eu tô toda arrepiada, porque a gente tá vendo o que o Christian Barbosa falou naquela época acontecer hoje. E aí, nessa mentoria, quem eu conheci o Ricardo, que é meu sócio hoje. Você conheceu o Ricardo nessa mentoria, Foi. Que é o teu sócio estrategista digital. Que ano que vocês se conheceram, 2017. então? Foi 2017. Final de 2017, aí 2018 ele estava montando uma agência de marketing no momento, aí eu fui cliente dessa agência dele, mas com projetos de crescimento de rede social, um projeto aqui, um projeto ali. E aí, 2019, que a gente começou, de fato, a nossa parceria real, assim, de negócios, eu e como ele, sócios, virando sócios, exatamente. Oficialmente. E trabalhando, exatamente. Meu Deus do céu. Uau. Quando foi que você começou o seu perfil de Instagram? Esse que a gente conhece hoje. Aliás, fala o teu Instagram pra galera saber. É @DRA, de doutora Cláudia, doutora, né? Doutora Cláudia Benevides. Então, @DRA Cláudia Benevides. Cláudia Benevides, segue Eu comecei lá. em 2017 a trabalhar a questão de deixar de ser um perfil pessoal, que a gente tinha só para compartilhar fotos e viagens e não sei o quê, para ser um perfil profissional. Com o intuito de crescimento e de fato, produção de conteúdo para atingir mais pessoas. Então, eu saí deixei de ter o blog e passei a fazer isso por um outro formato, que foi YouTube. Foi quando eu criei o YouTube, foi quando o Instagram começou a ser um ponto para publicar conteúdo, também foi em 2017. E 17. Isso, mas de 2017 a 2020, nossa, eu não sei nem... Eu tenho que parar para pensar o tão pouco que eu cresci de 2017 a 2020. De 2020 foi o marco de virada de crescimento, que foi com a pandemia. Com a pandemia. Cláudia, uma pergunta. Quando você começou em 2017, você ainda tinha consultório particular? Tenho até hoje. Você tem, né? Você tem até hoje. Eu esqueço, porque você é tão gigante que a gente esquece que o consultório ainda é um braço de tudo que você construiu. Bem menos, né? Inclusive, nesse último ano, eu fui... me despedindo dos pacientes, né? E fui fazendo uma transição para cuidar 100% do digital, porque E aí vem isso, porque eu tinha também essa grande limitação. Mesmo no consultório particular, com o consultório cheio, eu estava feliz, mas ao mesmo tempo eu falava, eu estou 8 horas aqui e estou conseguindo atender 8, 10 pessoas. E no digital? Ficou beliscando aquilo que o Christian me falou. Uau. E no digital? Quantas pessoas eu poderia ajudar em 8 horas? Caramba. Que se você parar para fazer essa conta, realmente você fica incomodada. Se você tem ambição, essa ambição de impactar pessoas como você tinha, Cláudia, isso realmente inquieta. De 2017 a 2020, quando você começou a gerar seus primeiros conteúdos como médica, já era no nicho de emagrecimento e obesidade? Já era nichado assim? Era misturado, porque tinha a questão da performance cerebral, que eu era super apaixonada,
E foi uma coisa que eu desenvolvi muito trabalhando com o Christian, porque o negócio dele era gestão de tempo e produtividade. Então, eu entrava lá nas mentorias dele como uma especialista de performance cerebral, através da alimentação e tal. Tanto que eu escrevi até um livro sobre isso, publicado em 2018. Olha, qual o nome do livro? Chama Alimentação e Produtividade. Que massa! É o primeiro livro escrito por um médico sobre esse assunto de como a alimentação interfere na performance e produtividade. Que legal, e na não multiplicação sabia. de neurônios. Esqueci de trazer de presente. Ó, que Eu quero! péssima convidada. Mas a próxima vez que a gente se encontrar, Que eu te honra! trago o livro. Que legal. E aí eu até publiquei esse livro. Então, era misturado. Porque eu tinha tanto a paixão pelo emagrecimento e também pela performance cerebral. Então, eu fazia o conteúdo numa rotina em que uns dias da semana era sobre performance cerebral, outros dias da semana era sobre emagrecimento. E aí, o focar no emagrecimento 100%, ele aconteceu com a pandemia. Com a pandemia. Por uma necessidade da população mesmo, porque foi uma época em que estava todo mundo em casa, engordando, ficando ansioso, e quem tinha maior gravidade era mais idoso e obeso, né? Que tinham morbimortalidade maior em relação à infecção do vírus. Então, eu falei, cara, eu tenho um conhecimento aqui que vai ajudar muita gente. Então, eu vou parar de falar de performance cerebral agora e vamos falar só sobre emagrecimento, porque é o que vai ajudar a galera. E como muita gente na pandemia, eu comecei a fazer live diária, live todo dia, muito conteúdo para ajudar as pessoas e também para lançar, porque, enfim, eu já tinha, né? Era eu e o Ricardo na nossa empresa e nessa época a gente tinha 2 pessoas que trabalhavam com a gente. Então, de certa forma, a gente tinha responsabilidade por 4 famílias. Tinha que fazer dar certo. Sim. Cláudia, já que você está falando, né, desse teu movimento de introdução no digital, de fazer seus primeiros conteúdos, depois de nichar para emagrecimento, você já era assim desenvolta como você é, comunicativa? Ou se não era, que barreiras? Como é que foi para você se expor, botar a cara nas câmeras, começar a gravar conteúdo? Conta um pouquinho dessa tua... Eu tinha muita habilidade de dar a aula, porque eu já dava o treinamento de ACLS com uma constância muito grande, que é uma simulação com médico e todo mundo. Acho que todos nós médicos em algum momento fez ACLS ou cogitou fazer, né? Na nossa carreira, porque é meio mandatório para você sair e trabalhar num PS, que é o primeiro tipo de trabalho que a maioria de nós consegue no mercado. E aí você chegar num PS, num plantão, sem saber como conduzir uma parada cardíaca. E a coisa que a gente tem mais medo no plantão, os médicos vão entender, é a parada. Exatamente. A hora da parada é caótica. Então, eu já tinha essa desenvoltura de treinamento, de metodologia, porque o ACLS nada mais é do que um protocolo médico da American Heart, que você tem que seguir um fluxograma. Pareceu isso, faz aquilo. Então, eu já tinha essa habilidade, inclusive, de pensar em metodologia fluxograma. Legal. De como montar uma sequência de passos que você tem que tomar de acordo com o que vai aparecendo. O fato de o Christian fazer eu dar aula nas mentorias dele, que eram mentorias online, eu lembro assim das primeiras, foi um horror, eu tinha medo. Algumas eu fiz gravação, teve aula de 20 minutos que eu passei 6 horas gravando, porque ia, voltava, não sei o quê. E aí depois, na parte de live, quando era ao vivo, eu consegui me comportar melhor, porque eu pensava, é como se fosse uma conversa. Se eu erro uma palavra numa conversa e não sei o que, eu volto, corrijo, tá tudo certo, tá no ritmo. Então, eu comecei a olhar isso. A live, o ao vivo, é uma conversa. Então, eu tô tendo uma conversa. Então, legal. Nisso, tava mais tranquilo para mim. Agora, o que eu tive que desenvolver é a estratégia. Como entregar um conteúdo de forma estratégica, para que aquela pessoa sim tenha a informação, mas que ela entenda que aquela informação ela não sacia completamente o que ela precisa saber para resolver o problema dela. Legal. Porque o conteúdo, você informa, você educa, mas hoje eu entendo que se a pessoa sair de uma live de 30 minutos, de 40 minutos, achando que aquilo é suficiente para resolver a vida dela, eu estou fazendo um desserviço. Eu não estou ajudando ela. Então, ela tem que entender que aquilo é uma parte e que ela precisa de mais para ela chegar onde ela quer chegar. E outro bloqueio que eu tinha muito grande, que aí foi... Eu sempre gosto de honrar as pessoas que me ajudaram nesse processo,
é a questão da venda, porque eu tinha um bloqueio que todo médico tem da venda. Será que não é errado eu vender? Será que não é errado eu ofertar? Como E você aí, venceu isso? Acho que vai ser interessante isso, aí eu contar. fiz um treinamento, eu fiz uma mentoria, eu fiz um curso com a Ju Fanzeres, que é especialista em vendas. Ela é fantástica. Eu fiz uma formação dela que chama Vender Liberta, que é uma formação de venda, de estratégia de identificar, matar a objeção, e muito na questão da mentalidade, para a gente quebrar o nosso medo, a vergonha de vender e principalmente entender. Então, eu gosto de uma frase hoje que eu trago da Ju e toda vez me faz continuar fazendo o que eu faço, apesar de reiterismo, porque imagina, hoje eu tenho mais de 1 milhão de seguidores. Hoje, se eu falo. E o emagrecimento ou a saúde, ela virou meio time de futebol, né? Tem o time low carb, tem o time jejum intermitente, tem o time que odeia leite, tem o time que adora leite, tem o time que é o leite da vaca cru, que é o melhor. Então, tem times para tudo quanto é lado, várias torcidas. Então, cada vez que você se posiciona, você encontra um monte de gente dos times contrários tentando te derrubar. Mas toda vez que eu penso nisso, eu lembro do que a Ju me ensinou e que eu aprendi com ela, que quando eu não oferto e quando eu não vendo o meu produto, eu estou negando ajuda. Uau. Porque eu tenho a solução de um problema que a pessoa não sabe como resolver. Porque se ela soubesse, ela não estaria no problema. E quando eu não oferto e que eu não mostro que eu tenho um produto que resolve o problema dela, eu estou negando ajuda. Galera, vocês pegaram essa, meu Deus do céu. Quando eu não oferto, quando eu não vendo, eu estou negando ajuda. Uau, isso vira chave. Então, isso é muito forte. Então, isso é uma coisa que eu carrego até hoje. Que quanto mais eu oferto, quanto mais eu vendo, quanto eu mais mostro para a pessoa que existe sim uma solução para o problema que ela vive, eu estou ajudando ela. E, em consequência, eu estou ajudando a mim mesma, que estou melhorando de vida. Tenho uma vida em que eu acabei de vir de uma super férias com a minha família, 10 dias na Disney e tudo mais. Eu estou ajudando. Em 2020, que eu te falei, era eu e o Ricardo, meu sócio, mais 2 pessoas. Hoje a gente tem mais de 25 pessoas na nossa equipe. 26, eu acho, se for arredondando. Caramba. Então, 26 pessoas ali, ou arredondando não, falando o número certo. 26 pessoas na nossa equipe. Então, a gente saiu de 2020 para início de 2024, sei lá, aumentando mais de 10 vezes a quantidade de pessoas que a gente transforma a vida dessas pessoas também. Porque elas estão ali com a gente, elas estão ganhando recursos financeiros, elas estão mudando de vida, elas estão conquistando o sonho delas também. Se desenvolvendo. Trocar de carro. Isso, os sonhos financeiros / pessoais e de desenvolvimento. E todo mundo hoje que trabalha na nossa empresa, trabalha numa empresa de saúde. Então, eles estão comigo na mesma missão. Eles estão na mesma causa de transformar vidas, né? Uau! Nossa, é muito inspirador te ouvir, Cláudia. E ouvir essa tua visão, né? O significado que você deu ao conceito de vendas, a empreender, conectando muito com o servir, com o impactar vidas, a vender o teu produto, como servir ao paciente, ao aluno da melhor maneira e, ao mesmo tempo, a contribuição social que esse teu movimento de empreender gera para a tua equipe de colaboradores. Fantástico isso. É por isso que é tão apaixonante, gente, você pensar em empreender na medicina, o médico que decide, como a Cláudia decidiu, né, sair da caixa do convênio, inovar no consultório e depois expandir mais ainda e impactar vidas através do conhecimento acumulado na internet. Parabéns, Cláudia. Sim, sempre que eu te escuto, eu reafirmo dentro de mim a minha admiração e o meu respeito por tudo que você construiu e pelo trabalho incrível que você vem desenvolvendo. É inspirador, gente. Realmente é inspirador. De 2020, quando você começou a focar no emagrecimento, você teve um crescimento muito rápido, porque a gente está começando 2024 e você está com 1 milhão, quase 300 mil seguidores, fazendo com a empresa que fatura muito alto no digital, só no digital. Então, em 3 anos, você construiu um resultado incrível. De 2020 para cá, Cláudio, o que é que você acha que foi decisivo para você voar assim no digital e construir o posicionamento tão forte como autoridade em emagrecimento que você construiu?
foi estar em ambientes em que eu consegui treinar as minhas habilidades. Então, eu falei, por exemplo, da Ju Fanzeres. Treinei a habilidade e a mentalidade para vencer os meus bloqueios de venda. Então, eu literalmente investi em conhecimento nas áreas que eu não conseguia desenvolver. Então, eu tive uma mentora nessa parte de mentalidade de vendas. A gente entrou na mentoria do Érico Rocha para lançamento. Ano passado foi onde a gente se conheceu. Eu entrei no First Class, que é o Mastermind. Que agora Augusto, é o Clash Club, né? Clash Club, que é Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto. Então, agora estou com a Kênia no Constellation. Então, é estar em ambientes em que eu vou absorver, eu vou aprender e, sim, eu vou pular etapas de ficar tentando fazer coisas sozinha. Por exemplo, de 2017 a 2020, em que eu não estava em mentorias. Nossa. Você imagina o quanto que mudou. De 2017 a 2020, eu não sei nem te falar quanto foi. Mas a gente não chegou em 7 dígitos juntando esses 3 anos, de 2017 a 2020, não chegou em 7 dígitos nesse período inteiro de faturamento no digital, falando de digital. E só explicando para a galera, 7 dígitos igual a R$1 milhão. Sim. Então, juntando os 3 anos, de 2017 a 2020, juntando tudo o que vocês faturaram através de vendas na internet, não batia R$1 milhão. Isso. E ano passado, eu estava falando contigo, a gente fechou o ano só em 2023 com múltiplos 7 dígitos, 8 dígitos. Uau! Ou seja, mais de 10 milhões de faturamento. Vamos falar aqui às claras que esse é um resultado incrível e merece todo o reconhecimento. E aí tudo isso Caramba, Cláudia. É por conta dos lugares, de você estar nos lugares certos, com os mentores certos, com os professores certos. Porque a gente pula a etapa, a gente aprende com o erro de quem já errou e que ele já corrigiu, ele sabe a solução. Eu não preciso ficar errando sozinho. Uau. Então, hoje, a gente olha para estar em mentorias e masterminds como um acelerador do nosso negócio e do nosso resultado. E lembrando sempre, gente, quando eu falo isso, nem eu acredito, porque dá vontade de... Se beliscar para ver se é verdade. Exatamente. Só que traduz esses milhões em quantas vidas impactadas, Uau. em quantas pessoas transformadas. Não perder Eu sempre isso, falo, né? a gente no digital tem a nomenclatura lá dos leads, né? Que são as pessoas que se inscrevem no nosso evento, que entram na nossa lista ali de pessoas interessadas de certa forma. E eu falo, olha, quando a gente faz nos nossos lançamentos, que tem sido 6 por ano, só desse programa de emagrecimento feminino, a gente, em média, 150 mil leads a gente capta por lançamento. É muita gente. Você estava me contando isso aqui, eu fiquei... Ano passado, a gente captou em um dos lançamentos, que foi o nosso maior, 220 mil. Nossa, gente. E aí... São cidades, muitas cidades do nosso Brasil não tem essa população de pessoas que se cadastram para assistir suas aulas ali. E aí eu olho, 220 mil leads são 220 mil pessoas impactadas. 1 milhão e 300 seguidores são 1 milhão e 300 mil pessoas diretamente impactadas pela minha informação, fora as indiretas. Porque uma mulher que muda... A saúde dela, ela está mudando a saúde do marido, dos filhos, ela está sendo referência. Ela está carregando pelo exemplo mais saúde para a família dela, para a próxima geração dela. Uau, é isso. E uma coisa que a gente fala muito, que é uma questão bíblica, eu sempre falo, que a segunda casa tem que ser melhor do que a primeira casa. Ou seja, a minha geração, depois de mim, eu até arrepio de falar isso, ela tem que ser melhor do que a minha geração. Então, eu trago isso para minhas alunas. Nossa. Qual é o exemplo? Qual é o legado que você quer deixar para os teus netos? Você quer que teus netos cheguem em 40, 50 anos, 60 anos, como você está chegando, sem andar, acamada, inflamada, doente? Não, eu sei que você quer o melhor para a tua família. Então, você é o exemplo para a tua família. Você vai ser a agente transformadora na tua família. Nossa, gente, eu me emocionei agora. Hoje eu estou me emocionando.
Cláudia, porque eu senti, não sei se as pessoas que estão nos ouvindo agora sentiram daí também a força do que você está colocando, a intenção poderosa que você está trazendo agora, de você se enxergar como um agente de transformação da próxima geração. Nós estamos aqui para melhorar o cenário da próxima geração. Então, é muito bonito como você abraça essa missão de ser agente transformadora. Eu quero agradecer aqui em nome dos seus 1 milhão e quase 300 mil seguidores, a tua coragem, a tua atitude, né? Desde quando você se indignou naquela cirurgia de apendicite e falou assim, eu vou mudar, você rejeitou aquela realidade de síndrome metabólica, de obesidade, e você decidiu ali fazer diferente. E de lá para cá, todo um movimento que agora a tua história, inclusive de mudança de peso, inspira milhares de mulheres que agora têm a oportunidade de serem as agentes transformadoras das suas próximas gerações. É muito bonito esse propósito, é inspirador. Parabéns por isso, é muito inspirador de verdade. E se eu puder contar uma pequena história também que mostrou que eu tô no caminho certo, em 2022, é porque a gente está no começo de 2024, a gente sempre confunde. Em 2022, a primeira vez que eu fui lá na UTI era 2010, o ano. 16 de agosto de 2010, nunca vou esquecer essa data que eu fui para a UTI. Em 2022, em julho de 2022, eu tive uma dissecção arterial espontânea da artéria vertebral. Nossa. E fui para a UTI, fiquei 11 dias na UTI. Agora, recente, né? 1 ano e pouco atrás. 2022. 1 ano e meio atrás. Isso. E eu fiquei 11 dias na UTI. E ali eu tive certeza que eu trilhei um caminho certo e uma decisão certa para minha vida. Porque o que eu tive em 2022 foi extremamente mais grave do que eu tive em 2010, que é uma apendicite, que era um negócio que eu fui para a UTI por consequência da obesidade. E eu falo que em 2022 eu suportei o tratamento porque não tinha acesso cirúrgico para colocar stent, porque a artéria vertebral, coluna cervical é muito delicada, então não tinha acesso cirúrgico. Teve que ser tratamento clínico com pulsoterapia, com doses cavalares de corticoide, com anticoagulante. E, claro, a gente acaba baixando a imunidade, tive infecção, Nossa. tive distúrbio de eletrolítico por conta da agressividade do tratamento. E eu falo que eu só saí da UTI e passei por essa doença sem sequela porque eu tinha um corpo preparado, porque eu tinha saúde. Nesse momento você já tinha passado pelo processo de emagrecimento, Total, já tinha um estilo 2022, de vida saudável, sim. Já estava... Sim. Caramba, olha só. Então, naquele momento eu falei, o propósito que eu vivo, ele é verdadeiro. Ele transformou a minha vida. E é uma coisa muito doida, porque eu falo que depois dessa internação da UTI, eu virei mais faca na caveira ainda. Caramba. Em termos de conteúdo, de compartilhar, de fazer live, de entender que eu estava, sim, no caminho certo, que o que eu consegui transformar na minha vida, se eu conseguisse transformar na vida das outras pessoas, elas também teriam a vida delas salva. E eu sempre falo que também não é só... Eu acho que o morrer é o mais fácil quando você tem uma complicação de alguma doença. O difícil é você ter a sequela. O difícil é você ter um AVC e ficar torta. O difícil é você estar dando trabalho para tua família. De estar acamada, de ter um infarto. Esse é o pior dos cenários, exatamente. Né? É o pior, porque você se pune e pune as pessoas que você tanto ama. Quando você tem uma sequela ou uma consequência de uma doença que você não precisaria ter. Porque você não que era cuidou. evitável, que era prevenível. Exatamente. Caramba. Então, 2022 também foi um marco muito grande, porque foi... A gente até chama de lançamento da UTI, porque eu comecei o lançamento na UTI. Nossa. Os criativos, a captura, tudo na UTI. Eu falei, não, a gente não vai parar, porque se eu estiver viva aqui, eu vou fazer o lançamento quando eu sair. Gente, e aí, que força. A gente fez o lançamento, e esse foi o primeiro lançamento que a gente fez 7 dígitos. Nossa, eu tô toda arrepiada. Que é a prova final do teu propósito. Eu achei lindo quando você falou. Eu tive a certeza ali que o meu propósito era verdadeiro. E o bem que você estava fazendo para aquelas mulheres, gerando conteúdo desde 2020, você usufruiu. Sim. Você sentiu na pele o benefício de você estar com a saúde em dia, na vigência de uma intercorrência grave como a que você teve. Nossa, Cláudia, e você já me contou essa história uma vez e eu fico pensando, gente, como é que ela tinha cabeça em plena internação de UTI
de manter o ritmo, até maior o ritmo na produção de Sim. conteúdo e de gerar lançamento, e de fazer o lançamento. E agora eu entendi ouvindo, você reafirmou o teu propósito. Cara, quando você está convicta do seu propósito e grata pelo desfecho favorável, positivo que você estava tendo ali, você quer fazer, você quer retribuir para o universo o que você está recebendo ali. Foi isso que te Sim, movimentou ali? Foi eu ter certeza que o que eu tinha feito de transformação na minha vida, ele tinha trazido esse benefício imenso de eu poder agora estar numa outra fase. Porque lá no começo, quando eu tomei a decisão, eu tinha só um filho, o João, que tinha 1 ano. Agora o João tem 14 anos, então está em outra fase, né? Então eu vou poder ver meu filho se formar, Que fazer o high legal. school. Ele está fazendo high school, que é uma coisa muito doida. Ele faz high school. Que Do legal. Brasil, ele faz o high school. Então a gente poder ofertar tudo isso, né, na criação dos nossos filhos. Eu tenho um outro filho de 10 anos, que é o Lucas, então eu poder viver uma fase diferente dos meus filhos hoje, com uma saúde diferente, com uma pegada diferente, e com ali... Acabou de vir da Disney, andou na montanha-russa com os Sim, garotos. pescocinho bem. Maravilhoso. Saudável. Saudável, exatamente. E eu tinha ali na UTI, tirando o primeiro dia, que é o do impacto e tal, do diagnóstico e tudo mais, e eu tive um pico hipertensivo por conta da lesão. Então, depois, a cada dia, eu tinha certeza que meu corpo estava reagindo bem, que eu estava bem, que ia sair dali bem. Era só uma questão de tempo, mas porque o meu corpo estava saudável. Ele era um corpo completamente diferente de 2010, né? Uau, nossa. E hoje eu tenho 43 anos, né, gente? Então, eu já sou jovem senhora no climatério. Maravilhosa. Se toda mulher aos 43 anos tivesse esse shape e essa vitalidade. Cláudia, que demais. Nossa, muito obrigada. Gente, a gente tá chegando no final desse episódio. Olha, o tempo voou de uma maneira que eu não vi. E eu fico aqui pensando, né, toda vida, gente, ao final do episódio, eu tenho que pensar, né, o título do episódio. E eu fico aqui pensando, gente, o que dizer? Porque você trouxe tantas inspirações em aspectos diferentes. Você trouxe uma inspiração do autocuidado, de autocuidado para o médico. Quantas vezes o médico, ele sacrifica a própria saúde em nome de dar conta da rotina extenuante de trabalho. Então, a sua história traz uma lição de autocuidado para o médico, de perda de peso. Você é esse case de sucesso que você ensina. A sua história, ela é inspiradora na carreira médica, em todas as fases, desde a etapa inicial, que o médico está ali no convênio, ter coragem de rejeitar aquilo ali, de construir o próprio consultório particular. E você é uma inspiração, Cláudia, de uma médica com uma baita autoridade no digital, que construiu audiência, que soube ter, além do conteúdo de qualidade, estratégia para ajudar aquelas pessoas que se conectaram com o seu conteúdo. Então, é uma história muito completa, são muitas lições valiosas que as pessoas, os médicos que estão ouvindo a gente aqui, podem tirar da sua história. Eu só tenho a lhe agradecer por você ter compartilhado de uma forma tão linda e especial sua trajetória até aqui, por você dividir com as pessoas que estão ouvindo a gente a sua história do jeito que você dividiu, com os pontos de vulnerabilidade, com as tomadas de decisão. E parabenizar o quanto você, dentre tantas coisas, mas como você era capaz de ressignificar os momentos mais desafiantes da sua vida. Você conseguia extrair as fases de maior crescimento subsequentes. É muito inspirador ver isso que você fez. Então, quero te agradecer. E para a gente fechar esse episódio, Cláudia, tem muitos médicos ouvindo a gente aqui, colegas em diferentes estágios de crescimento. Talvez tenham médicos aqui precisando cuidar mais da própria saúde, talvez tenham médicos aqui precisando perder peso, talvez tenham médicos aqui incomodados com o convênio, aquela realidade, já se sentindo explorados, mas que ainda não tiveram coragem de dar o passo do consultório. Talvez tenham médicos aqui querendo começar no digital e construir audiência e vender seu conhecimento na internet, independente do estágio em que esse médico se encontra. Que conselho você deixaria para a nossa classe médica? Que conselho a gente poderia deixar para ajudar essas pessoas que
que estão aqui ouvindo, se estão aqui ouvindo é porque estão buscando uma visão nova, um insight novo. Eu acho que independente do campo que você quer atuar, seja na internet ou seja no teu consultório particular, está muito voltado àquilo que a gente falou. A gente tem que ter consciência que eu ter um bom consultório particular, num valor de remuneração que você merece, você vai dar o atendimento que o teu paciente merece, porque você vai conseguir ter tempo para estar com a tua família, que faz bem para a tua saúde mental. Você vai ter tempo e dinheiro para investir em congressos e viagens. Você vai ter tempo para investir em conhecimento, para devolver isso para o teu paciente, para que em troca ele devolva uma remuneração que você merece. E eu, como hoje uma mulher muito do digital e uma médica muito presente no digital, que é uma coisa que muita gente pergunta. Esse ano, final do ano passado, a gente palestrou lá para 10 mil empreendedores no evento do Érico Rocha. A gente fechou assim, o nosso ano com um excelente reconhecimento. E uma pessoa levantou a mão lá e falou, e o que a gente faz com CRM? Porque, nossa, a gente vem para a internet e a gente tem problema com CRM. Eu falo, olha, eu tenho zero problema com CRM. Por quê? Porque o que eu faço na internet é educação. Eu ajudo pessoas a terem uma vida melhor. Tem o limítrofe entre o que eu posso ensinar na internet e aquilo que eu não posso ensinar, que já tem uma conversa que a gente já teve, que eu não vou falar na internet sobre medicação, tratamento, resultado de exame, dosagem de medicação, porque isso a pessoa ela não pode decidir sozinha, ela precisa de um colega médico no consultório. Então eu defendo a consulta médica, que ela tem que fazer a consulta médica. E por outro lado, eu defendo o médico estar na internet, mesmo que o teu objetivo é alavancar só o teu consultório, não é fazer produto digital. Por quê? Porque você ocupa um espaço que é seu de direito na fala de saúde. Porque se a gente não ocupa o nosso espaço na internet como profissional de saúde, como uma informação segura para o nosso cliente, para o nosso paciente, para a nossa população, a gente está deixando uma pessoa que não é formada, que é mal formada, que é um blogueiro, que é um influencer, que não entende nada de saúde, mas que tem uma habilidade de comunicação boa, ocupar um espaço causando insegurança para a população. Então, eu super defendo a posição. Então, colega médico, independente se você quer estar no consultório ou você quer estar num produto digital, esteja na internet. Porque você vai ocupar o espaço que é nosso, de segurança para a população, fazendo uma informação importante e segura para a população, e não deixe alguém que não é formado ocupar esse espaço. Porque você fala, mas eu não vou para a internet, que é antiético. Não tem como ser antiético na internet se você respeita os limites do que a pessoa pode receber de informação e fazer com educação e com informação. Uau, gente do céu, palmas. Palmas para esse fechamento, que até o final a coisa foi demais. Nossa, Cláudia, muito obrigada. Olha, gratidão do fundo do meu coração pela sua contribuição valiosa nessa 1 hora de papo. Eu espero que você que está em casa, que ouviu, às vezes você está indo para o plantão, às vezes você está indo atender uma agenda de convênio de 10, 12 minutos por paciente para receber. Eu espero que esse episódio tenha chegado aí em você, tenha tocado no seu coração, tenha mexido. E que bom que se te inquietou de alguma forma, porque esse é o propósito do PodPés, esse espaço onde nós trazemos provocações, sim, bons insights, mas é para você, médico, crescer, expandir, para você viver melhor e exercer melhor a tua profissão, com qualidade, com dignidade, com reconhecimento, com a entrega que o seu paciente merece, que você merece também. Esse foi o episódio número 14 do PodPés Oficial, o podcast oficial do PES. Se você não sabe o que é o PES é um programa de educação médico online, de educação médica online, que incentiva esses médicos que querem sair da linha de montagem, que querem construir o próprio consultório particular, fundamentado em 3 pilares. O primeiro pilar da metodologia PES é uma consulta médica de excelência, uma consulta médica com técnicas de humanização e conexão, para você engajar
engajar o paciente no tratamento, para você se conectar verdadeiramente com ele, passando pelo pilar do empreendedorismo. O médico, para dar certo na carreira, precisa de ferramentas além da medicina. No pilar do empreendedorismo, dentro do método PES, você aprende vendas, você aprende marketing digital. Vocês viram aqui no episódio o quanto o médico está na internet, independente qual seja o objetivo dele de carreira, é importante para ele se posicionar. E também o pilar da gestão. Gestão financeira, gestão de processos e gestão de pessoas. Seja o teu negócio num consultório ou clínica, seja no digital. Gente, muito obrigada. Um grande beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.